Boa noite, como estamos? Bem, bem, bem. Eu tô com os lábios secos e vermelhos, porque o meu corpo está lutando para não adoecer, porque eu tenho trabalhado muito, né? Então a imunidade fica um pouquinho baixa. E como o tempo está assim muito instável, gente, um dia está chovendo demais, né? Londres é chuva, né? Londres é conhecida pela aquela chuvinha, garoa, né? Aquela garoa que nunca passa. E não tem um dia que não chova. Todos os dias chove. E é nublado, né? Então não esquenta. Aí o corpo vai sentindo, né, gente? O corpo vai sentindo. Mesmo trabalhando agora só dentro da área que está toda fechada já, mesmo assim o corpo sente. Mas eu estou bem. Já estou me medicando, né, para não adoecer. Eu sou do tipo que prevenir é melhor que remediar. Então, eu já estou me prevenindo. Estou observando aqui lá no Muro das Lamentações, está cheio de gente. Eles estão. Eu acho que Israel está pressentindo problema, porque não tem explicação. A Páscoa já passou, né? A Páscoa já passou. Mas mesmo assim, gente, o muro está cheio. Deve ter agora umas 300 pessoas lá rezando. Eu vou mostrar para vocês falarem que eu estou exagerando. Sai daí, deixa eu aumentar aqui para ficar bem grandão para vocês verem. Olha isso lá. Só essa aí, só a parte dos homens, né, gente? Isso aí é só a parte dos homens. Olha isso aí. Só a parte masculina. A parte feminina tá para cá. Tá? A parte feminina tá para aqui, ó. Do lado de cá. Se eles levarem o zoom para mais longe, aí dá para ver a parte. Isso aqui é só masculina, gente. Olha como é que tá. E normalmente tem mais mulher do que homem rezando, viu? Vocês imaginam como é que tá o lado das mulheres. Eu tenho a impressão que os judeus estão esperando alguma situação complicada, porque estão assim, desde uma semana antes da Páscoa, já estava assim. Então já tem 14 dias que o muro está sempre assim. Vocês, não sei, aí no Brasil não sei se saiu, mas aqui hoje uma das primeiras coisas que eu vi no meu telefone quando eu acordei foi que a Rússia está mandando equipamento de guerra e soldados para o Irã, o que significa que eles estão planejando atacar Israel. Tem muita gente lá, nas mulheres, agora eles botaram o zoom bem longe. Então, vamos ver, né, gente, o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, né? É o que nós já estamos falando há dias, desde que nós começamos a estudar Isaías. As profecias futuristas estão aqui. Nós estudamos todas elas, estamos estudando todas elas e vamos estudar ainda mais. Porque ainda vem Daniel, ainda vem Ezequiel, ainda vem Zacarias, Malaquias, todos eles têm profecias de futuro. E cada uma mais cabulosa que outra. Tá? Então vamos continuar, né? Estudando as profecias, os profetas nos preparando, porque se já estamos com Gog e Magog, que vem do norte, a Rússia está no norte, a China está no norte, o Irã está no norte. Vamos lá. Vamos ler o capítulo 52 do profeta Jeremias. Esse é o último capítulo do livro de Jeremias, depois vamos entrar em Lamentações de Jeremias, que são as Lamentações de Jeremias.
que ele escreveu depois da queda de Babilônia, da queda de Jerusalém, tá? O capítulo 52 do livro de Jeremias é um resumo da queda de Jerusalém. Então vamos lá. A queda de Jerusalém é o título desse capítulo. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, nós já falamos sobre isso, né? E 11 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias da Libna. Fez ele o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim, o irmão dele. Foi por causa da ira do Senhor que tudo isso aconteceu contra Jerusalém e Judá, e no final ele os lançou fora da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. Assim, no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, bem específico, tá? Não é o nosso mês, gente, é o mês de Israel, tá? Então, quando ele fala no 9º mês, você pensa assim, é setembro. Não, não é setembro. Talvez tenha sido agosto, fica entre agosto e setembro, porque o calendário judaico é diferente do nosso. Assim, no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, décimo mês é outubro, né? 10º mês é outubro. A queda de Jerusalém foi em outubro. Não, foi em agosto. Cai mais ou menos. Às vezes cai em agosto, às vezes cai em setembro, depende. Assim, no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército acamparam-se contra ela, e contra ela levantaram tranqueiras em redor. Quer dizer, levantaram tranqueiras, ninguém saía. A cidade esteve cercada até o 11º ano do rei Zedequias, quer dizer, ficou quase 2 anos cercada, sem ninguém poder sair nem entrar. Quer dizer, as plantações se perderam todas. Por certo, o exército de Nabucodonosor usou, né? No 4º mês, ao 9 do mês, a fome prevalecia de tal maneira na cidade que o povo da terra não tinha pão. Porque o pão naquela época, gente, é igual arroz aí do Brasil, viu? Não tinha arroz lá naquela época, era pão. Comia pão com tudo. Então não tinha pão, não tinha comida. O pão era comido com carne, o pão era comido com azeite puro, azeite puro mesmo. Não existia manteiga naquela época, eles ainda não tinham descoberto como fazer manteiga, né? Era o azeite que era usado. Então foi aberta uma brecha na cidade. E todos os homens de guerra fugiram. Saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei. Embora os caldeus estivessem contra a cidade ao redor, fugiram pelo caminho de Arabá. Falei para vocês que eles usaram os túneis, né, que saía lá na caverna de Zedequias. Que a entrada da caverna de Zedequias era fora da cidade, dos muros. Por lá eles escaparam, deram um jeito e escaparam por ali. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Escapou gente por quanto é lado. Por isso que quando o Nabucodonosor deixou aquele rapaz lá, né, por conta da terra dos que ficaram, o que aconteceu? Os soldados que tinham fugido voltaram, né?
se tornaram oficiais. Os oficiais voltaram. Os que fugiram aqui voltaram depois. E depois forçou Jeremias aí para o Egito. E morreu todo mundo lá. Fugiu aqui, morreu lá. Prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, onde lhe pronunciou a sentença. O rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista e também degolou a todos os oficiais de Judá em Ribla. Os que não conseguiram escapar morreram. Arrancou os olhos a Zedequias, atou-o com cadeias de bronze e o levou para a Babilônia, onde o conservou na prisão até o dia da sua morte. Ele viveu muito pouco. Ele viveu 1 ano só depois disso. Então ele morreu com... Ele começou com 21, foi pego com 31 para 32, morreu com 33 anos. A idade de Jesus de Nazaré, quando ele começou o ministério. Versículo 12. No 5º mês, no 10º dia do mês, no 19º ano do rei de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nabuzaradão, comandante da guarda imperial, que assistia na presença do rei de Babilônia a Jerusalém. Quer dizer, o exército invadiu Jerusalém e entrou no 4º mês. Só no 5º mês é que esse homem aqui, como que é o nome dele? Nebuzaradão veio, tá? Então a cidade ainda ficou 1 mês, assim, o povo disperso, né, desolado. Então, foi aí que ele queimou o templo. Versículo 12, no 5º mês, no 10º dia do mês, quer dizer, 1 mês certinho, 1 mês e 1 dia certinho depois, que ele levou Zedequias e matou ele. Matou não, cegou ele, né? Ele morreu depois. E morreu os filhos dele, né? Devia ser tudo criança, gente, porque ele era novinho, ele deve ter tido, assim, os meninos dele deviam ter 10, 12 anos, tudo criança. Ai, meu Deus, uma maldade muito grande. Quer dizer, no 5º mês, no 10º dia do mês, no 19º ano do rei de Nabucodonosor, 19º ano, 19 anos ele já estava no poder, ele começou a atacar Jerusalém e levar os cativos no 4º ano. Aqui já 19 anos. Olha o tanto de tempo que levou. Esse povo devia ter se reconciliado com o Eterno, teria salvado a cidade, teriam salvado o templo, mas não. Estão falando aqui, você viu aqui, ele falando, Zedequias fez o que era mal diante do Senhor, igual o Jeoaquim. Nabucodonosor começou no ano com Jeoaquim. Aliás, ele começou ainda com Josias, né? Começou com Josias ainda, mas ainda não era aquela coisa. Ele já estava com 19 anos no poder, quase 20. Era tempo suficiente para eles se arrependerem, não era, gente? Ai, Jesus, dá uma tristeza tão grande, gente. Sabe que tá igualzinho hoje. Igualzinho hoje. A gente não perde nada, gente. Nada. Olha que nós estudando essas profecias. Quantas pessoas vêm aqui ouvir isso? Ninguém quer saber. Tem medo de saber. Como se o medo fosse livrar de acontecer. E não livra, gente. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Para a limpeza da terra. Saber é melhor porque você previne, você se prepara para aquilo. Quando você não se previne e não se prepara, o negócio aqui saiu de lá, não sei porquê. Quando você não se previne, não se prepara, você morre. Saber é a coisa melhor que existe. O conhecimento liberta. Não foi isso que Jesus disse? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele não estava falando só dele mesmo, não. Ele é a verdade, né? Mas se a gente souber as verdades que existem, desde a criação do mundo até hoje, nos liberta, gente. Nos ajuda a tomar decisões proativas, né? Aí, nesse 5º mês, no 10º dia do mês,
No 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, que assistia na presença do rei de Babilônia em Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, incendiou todas as casas importantes. O exército dos caldeus, que estava com o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros que rodeavam Jerusalém. Os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade e os desertores que se haviam passado para o rei de Babilônia e o resto da multidão, Nebuzaradão, comandante da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradão, comandante da guarda, deixou ficar alguns para vinhanteiros e lavradores. Quebraram os caldeus as colunas de bronze que estava na casa do Senhor, as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os garfos, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O comandante da guarda imperial tomou os copos e os incensários, as bacias, as caldeiras, os castiçais, os recipientes de incenso e as taças, tudo que fosse de ouro puro ou de prata. Foi as taças que o Balsazar estava usando no bacanal que ele deu e que o Eterno disse: você vai morrer e a cidade vai ser tomada hoje à noite. O bronze das suas colunas do mar e dos 12 bois de bronze que estavam debaixo da base que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 côvados, e 12 côvados era sua circunferência, era uma espessura de 4 dedos e era oca. Espessura de 4 dedos de bronze. Olha o peso disso. Havia sobre ela um capitel de bronze, a altura de um capitel era de 5 côvados, com uma rede e romãs sobre o capitel ao redor, tudo de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados, as romãs todas sobre rede e ao redor eram 100. Olha que trabalho de artesão que era, né? Levou o comandante da guarda a Seraías, o principal sacerdote, a Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta da cidade. Levou o oficial que tinha o seu cargo, agente de guerra, e os 7 homens dos que viam a face do rei que se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que registrava o povo da terra, e mais 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradão, comandante da guarda, trouxe-os ao rei de Babilônia a Ribla. O rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado da sua terra para o exílio. Então, os oficiais, ele matava todos. Não deixava um. Todos aqueles que ficavam zombando de Jeremias morreram. Versículo 28. Este é o número do povo que Nabucodonosor levou cativo. No 7º ano, 3.023 judeus. No 7º ano de Jeoaquim, tá? Ele levou 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, levou cativos dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. O resto tudo morreu. Eu não falei para vocês que tinham sido 3 vezes que Nabucodonosor tinha vindo? 3 vezes ele veio. Versículo 31. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá. Joaquim
era o irmão mais, era o segundo irmão, ou era o primeiro? Não, ele era o primeiro filho de Josias. Esse ele não morreu, esse ele não matou. Eu não sei por que que ele não matou esse aqui. No 37º ano do exílio de Joaquim, foi a primeira vez que Nabucodonosor veio, ele levou esse menino. Aí botou o Jeoiaquim no lugar dele. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia, no dia 25... o Evil-Merodach, ele era um dos comandantes, de Nabucodonosor, e ele tomou o poder. Quando o Nabucodonosor morreu, os filhos dele eram muito irresponsáveis. Aí esse Evil aqui, ó, Merodach, ele pegou, mas aí depois veio um filho do coisa e matou ele também. É uma confusão esse povo, né? No 37º ano do exílio de Joaquim, então, Joaquim foi levado da primeira leva de Nabucodonosor, ele foi levado e deixou o irmão dele lá, né? Então, 30º ano do exílio de Joaquim, já tinha 31 anos, 37 anos que Joaquim estava lá, preso. Versículo 31. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia, no dia 25 do 12º mês, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou-lhe benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Mudou-lhes as vestes do cárcere e ele passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. O rei de Babilônia garantiu a sua subsistência de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida, até o dia da sua morte. O Senhor foi bom com Joaquim. Ele era o filho mais, eu acho que ele era o mais velho de Josias. Os outros dois morreram, né? Tanto Joaquim como Zedequias morreram. Ai, eu me arrepio inteirinho, meu corpo está todo arrepiado, só de pensar. O povo de Jerusalém nessa época, os judeus dessa época, eram uma média de 40 mil pessoas. O que Isaías disse? Uma das profecias de Isaías, uns 30, 40 anos antes de Nabucodonosor. Quando Isaías era profeta, ainda era a Síria que estava dominando, a Síria, Nínive. E ele falou sobre Nabucodonosor, que ele ia levantar do rei do norte para acabar com a Síria. Mas depois ele falou que ia acabar com Nabucodonosor também, levantando o Ciro. Aqui Ciro ainda nem estava lá. Ciro veio depois disso aqui, uns 50 anos depois. O que eu penso, sabe, gente, é que quando Deus tem um propósito com a nação, Ele separa uns pouquinhos, como Ele separou aqui, de 40 e poucos mil pessoas que era o reinado de Judá e Israel. O povo de Israel eram uns 40 e poucos. Quantos que Ele falou aqui que foi para o exílio? Quantos? O número? Todas as pessoas, 4.600. 10% da população de Judá, Israel, sobreviveu
a esses dois massacres, tanto de Israel como de Judá. 10%. O resto todo morreu, inclusive o profeta Jeremias. Isaías disse que, e alguns outros profetas também falaram, que de uma cidade ele livraria um, e de uma geração, 2. Mas que desse remanescente, ele suscitaria novos filhos a Jacó. Amanhã vamos começar as Lamentações de Jeremias. São poucos, são 4 só. São 4 capítulos. O choro de Jeremias. As lágrimas de Jeremias. Esse livro das Lamentações é o livro que é lido, cantado, todas as vezes, todos os anos em Jerusalém, pelo aniversário da queda de Jerusalém e da destruição dos 2 templos, que foi no mesmo dia. Então, quando nós começarmos a estudar esse capítulo, prepara o teu coração. Se eu pudesse, eu iria cantar também, como eles fazem lá em Jerusalém. Eu amo ouvir eles cantando. É muito bonito. Então tá, gente. Tenham uma boa noite aí no Brasil. Que vocês sejam abençoados com essa leitura. E que tenha feito diferença na sua vida. Conhecer e saber que se Deus não poupou Jerusalém por causa do pecado, Ele não vai poupar as nossas cidades hoje. Da mesma forma como Ele fez justiça, né? Ele também hoje vai fazer justiça. Porque é muita gente injustiçada. Muita gente injustiçada. E cada dia aparece mais falcatruas, né? Pelo mundo afora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau.